Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast Falando de Famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. No episódio de hoje, Luciana Ferreira, assistente social, e Sander Firmo, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre o tema convivência familiar. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @Falando de Famílias, onde postamos conteúdos relacionados a dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, eu me chamo Lorena Lisboa e faço parte da equipe do Psicossocial do Sejusc Famílias. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa e o tema é convivência familiar. Nós recebemos aqui a assistente social Luciana Ferreira. Pode se apresentar, por favor? Olá, bom dia, o meu nome é Luciana, eu sou assistente social, atuo no Sejusc Polo Avançado e Sejusc Leste desde o ano de 2016 e para mim é um prazer estar participando desse podcast, desde já agradeço pelo convite e fiquei bastante feliz. E também para contribuir nessa conversa nós temos também o Sander Firmo. Olá pessoal, eu sou o Sander Firmo, faço parte da equipe de psicologia aqui do Sejusc Famílias e estou aqui para contribuir com esse papo e bora ver o que vai sair de hoje. É isso, vamos lá. Então vamos lá. Como eu já havia dito, o tema de hoje é convivência familiar. E nós separamos algumas perguntas que serão divididas em 2 episódios. E vale ressaltar que tudo que for tratado aqui não se encaixa em um contexto em que tenha suspeita ou confirmação de violência familiar. E sim em casos em que seja identificado que a convivência familiar é possível. E a primeira pergunta é a seguinte: é realmente necessário que meu filho conviva com o outro responsável? Sim, inúmeras pesquisas demonstram que esse convívio, ele é essencial para o desenvolvimento psicossocial saudável de crianças e adolescentes, pois auxilia, no processo de desenvolvimento e de formação da sua personalidade. Nessa fase, em especial, os filhos, mais do que nunca, precisam dos genitores para educá-los, estimulá-los e principalmente protegê-los, para que eles possam formar suas identidades, gerar valores e ter equilíbrio futuro nas diversas esferas da vida humana. Assim sendo, importantíssimo que os filhos convivam com seus genitores, pois os pais, sendo fonte de segurança, apoio e acolhimento para os filhos, contribuem para que eles construam uma base segura e, consequentemente, cresçam e se desenvolvam de uma forma plena e saudável. E essa convivência, ela vai muito além de simplesmente conviver em um ambiente familiar, seja organizado da forma com que for. A convivência familiar, ela envolve também a percepção dos filhos de que eles são queridos, de que eles são amados, de que tem alguém que se preocupa com ele, de ter a possibilidade de receber carinho, de receber atenção dos pais e dos demais familiares. E aqui eu vejo que seja importante mencionar que, além de ser uma necessidade, a convivência familiar com outro responsável é o direito a que está assegurado tanto na nossa Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele precisa ser garantido por todos os familiares. Desse modo, compete a todos nós, a família, ao Estado, à sociedade, assegurar com absoluta prioridade a efetivação desse direito, que é o direito à convivência familiar. Aí uma questão que a gente sempre ouve em audiência de conciliação é: eu tenho direito de conviver com meu filho, e a gente fala assim: os senhores têm direito, os senhores têm dever de conviver com os filhos de vocês. Mas esse é um direito dos nossos filhos, é um direito assegurado, como já foi falado em lei, o direito à convivência familiar. Assim como os outros direitos, direito à educação, à saúde, à profissionalização, o direito à convivência familiar, ele precisa ser garantido. Principalmente por aqueles que devem, garanti-los, protegê-los, que somos nós, os pais e responsáveis, tá certo? Então, a partir do que eu mencionei, a convivência familiar e comunitária, ela deve ser garantida, deve-se manter um ambiente familiar saudável e acolhedor e fazer com que os direitos, de crianças e adolescentes sejam garantidos. Ele é essencial para o desenvolvimento pleno e saudável, ainda que os pais sejam separados.
E complementando um pouco o que a Luciana trouxe pra gente, na psicologia a gente tem uma noção, né, e a ciência psicológica fala muito sobre isso, que é muito importante pro desenvolvimento saudável, estabelecimento de apego com ambos os genitores, né? Então a gente tem uma noção, pesquisas apontam que conviver com os dois pais, mesmo em caso de separação, aumenta o desempenho escolar, bem-estar, questões de saúde física, emocional. Então a gente tem uma noção de que é importante. E existem pesquisas, né, comparando o desempenho escolar, saúde, questões emocionais entre crianças que tiveram caso de separação e que só tem convívio com uma das partes e que tem convívio com as duas. Os números apontam que é sempre mais saudável para a criança ter convívio com os dois. Então, isso ajuda no estabelecimento do apego, ajuda a criação da identidade, né, e existem dados que mostram que a falta de uma dessas figuras de referência vai afetar a forma como a pessoa vai crescer e vai lidar com as relações pessoais. A gente sempre ouve relatos de que sempre fica uma brecha, fica uma falta que não é preenchida quando não há esse convívio. Então acaba que não ter esse contato com os dois desde cedo acaba trazendo resultados que influenciam a vida inteira, né? Principalmente no estabelecimento da identidade, a forma como as crianças e adolescentes vão lidar com as relações pessoais. Então isso tudo é afetado quando não há esse convívio. Claro, frisando novamente que isso sempre em casos em que é possível a convivência, que não tem nenhuma suspeita de violência, em que os dois estando aptos, né, os dois pais estando aptos a conviver, é sempre recomendado que haja essa convivência. Existem algumas polêmicas que, por exemplo, crianças muito pequenas não podem, não deveriam conviver com dois pais depois da separação, porque é muito pequeno, não pode separar, né, da mãe, esse tipo de coisa. Mas a ciência, né, diz, e tem algumas pesquisas falam sobre desenvolvimento, que falam que, na verdade, quanto menor for a idade da criança, mais fácil ela consegue se adaptar a ambientes diferentes e consegue estabelecer mais fácil esse vínculo com outro pai. Então, a gente acaba tendo um pouco de medo, né, de receio de, por exemplo, compartilhar a guarda de crianças muito pequenas, mas a psicologia incentiva que isso aconteça, levando em conta que a rotina não vai ser um fator da criança, não vai ser muito alterada, não vai influenciar tanto, que a adaptação da criança é melhor e que o fato de um bebê, por exemplo, passar um pouco mais tempo com outra parte não vai influenciar a relação com o guardião. Então isso acaba só trazendo benefícios, não tem quase nenhum dano ao desenvolvimento psicológico da criança. Fora também o detalhe que normalmente crianças pequenas ela tem uma dimensão de tempo diferente, então ficar muito tempo afastado de um genitor, que pra gente é uma semana, pra criança vai soar como se fosse 1 mês, 2 meses, então é muito mais complicado. Por isso que a gente sempre indica que quanto menor for a idade, menos seja o espaço entre o convívio com ambos os pais. E um outro ponto também que é importante a gente salientar é que, principalmente nesse momento pós-separação, que está começando a ser estabelecida uma convivência com ambos os pais, né, troca de casa, esse momento, principalmente no momento da entrega de uma família para outra, né, quando vai passar de uma casa para outra, é muito importante um esforço que os pais tenham para que demonstrem para a criança que está tudo bem esse processo de passar um período na casa do outro, porque a gente vê em pesquisa, a gente tem uma noção de que crianças ela consegue perceber a tensão, mesmo que não seja um conflito declarado, mas ela consegue perceber a tensão nesse momento entre passar de uma casa para outra, e isso pode influenciar a forma de como ela vai lidar na casa do outro responsável. Então, é muito importante que, principalmente nesse começo, haja um esforço de ambos os pais para tentar construir um espaço saudável para que ela consiga transitar entre uma casa e outra. Então nós vimos aí a importância do filho conviver com ambos os pais, como bem foi exposto pela Luciana e pelo Sander, de forma científica e também baseada em leis. E a próxima questão é a seguinte: a convivência do meu filho com o outro responsável pode me beneficiar de alguma forma? Essa pergunta é interessante porque, né, existe uma tendência, uma resistência, o responsável que já está com a guarda, estabelecer esse convívio, né, essa convivência do filho, da criança ou adolescente na casa do outro responsável. A gente traz, né, na psicologia algumas informações que acabam ajudando, que existem alguns benefícios nesse processo da divisão da convivência da criança, tanto para a criança, mas também para os responsáveis. Por exemplo, existe uma tendência que quando uma pessoa ela fica com a convivência exclusiva da criança e fica responsável pelos cuidados, pela toda a questão de rotina da criança, existe um sentimento de sobrecarga de que tudo que a criança precisa sou eu que faço. Então eu tenho pouco tempo pra mim, tenho pouco tempo pra fazer minhas coisas e tenho até pouco tempo de conviver de fato com a criança, porque existe uma tendência de que se eu cuido do meu filho sozinho, eu vou ter que começar a trabalhar e eu vou ter que trabalhar mais pra conseguir dar conta e eu acabo passando menos tempo até com meu filho. Então essa decisão, né, de dividir essa convivência com outro responsável pode fazer com que a qualidade do meu convívio com meu filho melhore, porque eu vou ter mais tempo pra mim, então eu vou conseguir me cuidar melhor, vou conseguir, até trazendo o que citou no último episódio com a Yasmin
e a Lorena falando sobre a importância de cuidar de si para cuidar bem dos nossos filhos, é importante ter um tempo pra gente conseguir exercer, né, esse cuidado. Então a gente sabe que, por exemplo, essa sobrecarga ela pode influenciar no cansaço físico e psicológico de ter que lidar com todas essas responsabilidades sozinho. Também acaba aumentando o estresse, reação emocional negativa, então pode ser que pelo fato de estar sobrecarregado acabe tendo mais discussões e a criança também fique mais sobrecarregada. Então são coisas que a convivência, claro, existem casos que não tem como, a gente entende isso, mas assim, quando é possível é sempre interessante essa divisão, porque acaba ajudando a aumentar a qualidade do convívio tanto para a criança quanto para as duas partes, né? Então é uma coisa que é incentivada por causa disso, né? Que acaba diminuindo essa sobrecarga, que é algo que a gente acaba vendo muito em audiências, em conciliação, esse sentimento, né? De tá tudo sempre para mim, tá tudo sempre eu fazendo tudo e eu não tenho tempo de nem cuidar de mim, nem de cuidar do meu filho da forma como eu gostaria. Então a gente entende que a divisão de guarda, essa convivência em duas casas diferentes acaba possibilitando eu ter um espaço para cuidar um pouco melhor de mim, focar nas minhas qualidades, fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, então que vão me fazer me sentir melhor e assim vai melhorar o meu cuidado com a criança e o adolescente. Bem, então, complementando o que o Sander mencionou, né, e a partir, assim, da minha experiência profissional, eu observo que a convivência familiar saudável, ela é sempre positiva, trazendo benefícios para todos os familiares, inclusive para você. Dentre esses benefícios, como o Sander já mencionou também, existem várias pesquisas que mostram esses benefícios, e um deles é a corresponsabilidade parental, como já foi mencionado por ele, que seria o compartilhamento de responsabilidades, com efetiva participação de ambos os genitores na formação e educação dos filhos, né? Possibilitando assim o compartilhamento e divisão de deveres, responsabilidades, além do estabelecimento de uma rotina, tanto para os pais quanto para os filhos. Cuidar e educar uma criança ou um adolescente não é fácil, ainda mais sozinho. Às vezes, não ter esse suporte do outro genitor ou até mesmo pela pessoa não ter uma rede de apoio, muitas vezes a pessoa acaba por adiar ou até mesmo cancelar alguns projetos de vida, algumas programações deixam de ser realizadas e por vezes as pessoas não conseguem ter um tempo livre para si mesmo. E um outro aspecto que eu acho que é importante também é que você percebendo que seu filho está bem, que está saudável, que está tendo um desenvolvimento positivo, com laços de afetividade fortalecidos, você certamente também será beneficiada com isso, se sentindo mais segura e se sentindo mais tranquila com essa relação. Então, a gente identifica que através de estudos, como foi mencionado, e também a partir da experiência profissional, que essa convivência do seu filho com o outro responsável certamente trará benefícios para você e para toda a família. Então, Luciana e Sander, pode ser que esse compartilhamento de cuidados, de responsabilidades e convivência traga, né, muitos benefícios para os pais, não é verdade? E vale ressaltar também que essa convivência dividida não deve ser somente com o pai e a mãe, né, mas sim também com todos os familiares, avô, avó, tio, tia, amigos, né? Isso é muito importante para a criança e é um direito dela, né? Convivência comunitária e familiar. E para fechar o episódio, existe alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu espero que a gente tenha podido, né, responder alguns questionamentos de vocês, tenha podido contribuir, né, com a situação de cada um de vocês, e fazer com que vocês se sintam um pouco melhor em relação à convivência familiar, ao convívio familiar mais saudável, mais salutar com seus filhos, com seu ex-companheiro e com todos os demais familiares. Tá? Esse momento a gente espera que vocês reflitam acerca das suas condutas. A gente deu algumas ferramentas, alguns caminhos aí para que vocês consigam viver de uma forma mais saudável, né? Mais tranquila e positiva. Obrigada. Eu acho que só para concluir, espero que a gente tenha conseguido contribuir com algumas reflexões, algumas dicas, alguns questionamentos que possam ajudar vocês nesse processo de transformação familiar, principalmente nessa estabelecimento dessa convivência que a gente entende que pode ser muito importante, muito salutar, tanto para vocês, para os responsáveis, quanto para as crianças. Então, que a gente tenha conseguido contribuir e lembre-se de que é muito importante que vocês façam a casa de vocês serem também a casa do filho de vocês. E é isso. Muito bem, pessoal. Então, caminhando para o fim desse episódio, nós queremos agradecer a participação dos nossos convidados. Muito obrigada, assistente social Luciana.
Então, eu que agradeço, muito obrigada, fiquei muito feliz pelo convite, né, de participar desse podcast. E quem tiver dúvida, né, vocês podem mandar mensagem no nosso Instagram, sejusque.leste, né, a gente responde todo mundo, só tenham calma, mas a gente responde. Então, muitíssimo obrigada, até a próxima. E também agradecemos a participação de Sander Firmo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de debater um tema que é muito comum aqui no Sejus, que principalmente é um tema que a gente aborda muito na nossa oficina de parentalidade. E aproveitando a oportunidade, então já deixo aqui o convite para quem quiser participar das nossas oficinas. Ela acontece aqui no Eusa Maria, no fórum. Na última terça-feira do mês, né, mensalmente acontece. Então fica aí o convite. Você também pode acompanhar nossos conteúdos lá no nosso Instagram, no @falando de famílias. E os links, né, de tudo que a gente tá comentando aqui, o link lá pro Instagram do Sejusque Leste vai estar aqui na descrição do episódio, então acompanha aí. E é isso. E lembrando também que lá no Sejusque Leste a gente tem oficina de parentalidade, né? A gente realiza normalmente às quintas-feiras, né? De forma virtual. Quem tiver interesse, lá no nosso Instagram, sejusque.leste, tem o link, né? Para vocês participarem, para se inscreverem. E quem tiver dúvida também sobre calendários, datas, horários, pode mandar uma mensagem lá. Tem o nosso também o WhatsApp. Fique à vontade. E agora, caminhando para o fim desse episódio, nós agradecemos a todos que estão nos ouvindo e no próximo episódio nós vamos dar continuidade a esse tema e vamos falar um pouquinho sobre como tornar a convivência familiar mais agradável para os filhos, a criança e o adolescente. Então não perca! Tchau, tchau! Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusque Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio! Até a próxima! Tchau, tchau!